começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. Nosso tema é saúde e enfermidade e convidamos o nosso querido companheiro Gilson Freire para abordá-lo. Tudo bem, Gilson? Graças a Deus, Marcelo. Gilson, vamos iniciar então com a seguinte questão. Fale-nos um pouco sobre a constituição do ser humano, espírito, perispírito e corpo. Primeiramente, é uma alegria muito grande estar aqui com você e com todos vocês, tendo em vista que, através desse extraordinário meio de comunicação, nós chegaremos aos mais diversos e inimagináveis lugares. Portanto, nós ficamos felizes pelo convite, agradecidos a Jesus pela oportunidade e esperamos que o pouco que aqui trazemos possa de alguma forma ser multiplicado pela espiritualidade e venha a atender todas as nossas imensas necessidades no campo da saúde e da doença. É essencial para abordarmos o assunto saúde e enfermidade de um ponto de vista espírita, nós entendermos exatamente a constituição do ser humano. Portanto, a sua pergunta está perfeita. Nós não poderemos chegar a uma compreensão mais clara do que é a doença e a saúde sem entendermos que o ser humano é algo muito além do que o amontoado de órgãos. Infelizmente, a nossa medicina materialista, até então, até os dias atuais, não fez essa descoberta surpreendente que há de revolucionar os meios científicos, os meios médicos do futuro próximo. Mas nós, espíritas, já temos bastante clareza e bastante certeza de que nós não podemos ser uma construção casual. Nós não somos um amontoado de células organizados ao acaso. Assim, a doutrina dos Espíritos nos ensina com muita clareza que somos uma unidade ternária. Possuímos uma entidade consciencial abstrata, que é o nosso espírito. Possuímos um campo de natureza energética que chamamos perispírito e temos o nosso corpo físico, que nos serve para a jornada da vida. Portanto, somos uma trindade em um. Basta nós analisarmos a constituição do universo para entendermos que esta trindade nada mais é do que uma simples cópia de como se manifesta o pensamento divino. Por exemplo, se nós analisarmos o nosso cosmo, nós vamos ver que o cosmo, todo o universo, ele é uma entidade que vai além das suas estruturas físicas, seus planetas, suas galáxias, seus mundos, seus astros. O universo é uma entidade inteligente, é um grande pensamento, já dizem físicos da atualidade, porque o universo é um conjunto de leis, e leis são entidades abstratas, leis determinantes de movimentos físicos, leis, enfim, que orientam toda a fenomenologia existente no universo. Portanto, o universo é um corpo abstrato que se expressa em forma de leis. Podemos dizer, então, que há no nosso universo um grande espírito, uma grande consciência cósmica dirigindo toda a criação em todas as suas extensões. Além dessa estrutura que podemos chamar de espiritual, o universo é também um conjunto de energias que, evidentemente, se manifestam através de movimentos, de astros, de galáxias. Portanto, energias cinéticas, energias criativas, energias
eletromagnéticas, né? Energias gravitacionais, enfim, uma gama variadíssima de energias move o nosso universo. Nosso universo palpita de energias. Ele é então uma estrutura dinâmica. E finalmente o universo é feito de uma parte física representada pelos seus mundos, pelos astros, pelas galáxias bailando nessa imensidão sem limites. Portanto, o nosso universo é ternário. Evidentemente, identificamos 3 elementos na natureza: leis, representando o espírito; energias, representando o corpo dinâmico; e estrutura física, representando então o corpo físico, o corpo material. Nós somos filhos deste universo, somos filhos destas mesmas leis que constroem mundos e galáxias. Então nós somos feitos também de acordo com estes mesmos critérios, estes mesmos princípios. Daí nós sermos um corpo de leis próprias, determinante de toda a nossa constituição e todo o nosso funcionamento biológico. Leis estas que em nós também geram e criam em nós a consciência. Então nós somos um espírito, isso é evidente, inegável. Somos um conjunto de energias, não só energias bioquímicas e energias biológicas, mas energias essenciais, energias espirituais, energias que fluem da nossa consciência. E essas energias se estruturam e formam em nós um corpo já definido e estudado pelas mais diversas ciências ocultas ao longo da história. Não é uma descoberta do espiritismo. E evidentemente temos o nosso corpo físico palpável, identificável, né? Assim nós definimos essa estrutura ternária. Agora, para entendermos o adoecimento, é preciso compreendermos que há um fluxo de princípio que parte do elemento essencial, que é o espírito, passando pelo elemento dinâmico, que é o perispírito, e terminando no corpo físico. Portanto, nós vamos entender aqui que corpo físico é um elemento passivo, é um campo de efeitos, não é jamais campo de causas. As causas últimas residem na entidade de maior hierarquia, que é o espírito, assim como o universo parte do espírito, toda a criação parte do espírito. E assim nós podemos inclusive fazer aqui uma breve alusão, né, dessa trindade universal, dessa trindade humana, com a própria Trindade Santa, a Santíssima Trindade, né, dos nossos antigos teólogos, que possivelmente possa ser entendida desta forma também, né? Assim, o Espírito Santo, o Pai e o Filho poderiam ser compreendidos, né? O Espírito Santo como a entidade governadora, o Pai como aquele que cria, que gera através da força, que é o Verbo, e o Filho, que é o produto criado, né? Assim poderíamos compreender a nossa própria constituição mediante a constituição do universo. O espírito Joana de Ângeles, do livro Lampadário Espírita, afirma que o corpo humano é o resultado de experiências multimilenárias nos laboratórios da natureza. Como podemos compreender essa afirmativa, Gilson? É uma afirmativa muito rica para nós, né, Marcelo? Ela é, além de rica, acalentadora e consoladora. Se nós entendemos que somos produtos de uma caminhada multimilenar, quer dizer que nós somos eternos. Temos por atributo máximo a imortalidade. Isso é muito consolador para nós, né? Nos nossos dias em que o pensamento humano predominante ainda se fixa na matéria, e a matéria é perecível, é limitada. Ai de nós se fôssemos unicamente esse corpo de carne. Então nós somos produtos de experiências no grande laboratório da natureza, que através da evolução vem trabalhando-nos nas múltiplas e variadas manifestações da vida, desde os seus primórdios, porque nós somos espíritos velhíssimos, somos espíritos multimilenares. E assim, nós estamos construindo corpos através de ciclos de vida e de renascimento,
e corpos cada vez mais melhorados e mais predispostos a dar vazão ao nosso próprio ser, ao nosso espírito. Então estamos perfeitamente de acordo com esta afirmativa que pressupõe então a realidade da reencarnação, porque somente através da reencarnação nós poderíamos ser experiências multimilenares nas muitas vidas que vivemos. E, inclusive, para entendermos o fenômeno doença, nós teremos que nos valer disso, nos valermos da nossa pré-existência, das nossas outras experiências de vida, onde nós acumulamos vantagens e desvantagens, acertos e erros, que requerem corrigendas, e muitas vezes a doença comparece então como um elemento de reajuste para que o espírito retorne à normalidade da sua caminhada evolutiva. Gilson, vamos então falar de saúde. O conceito de saúde para a humanidade, nos seus mais amplos significados, ele é o mesmo para a espiritualidade? Infelizmente não, Marcelo. Nós não vamos poder concordar com esta afirmativa, infelizmente. Mas chegará um dia que será. Quando a ciência descobrir o espírito, aí sim, o conceito de saúde e de enfermidade irá coincidir com aquele que nós acreditamos na atualidade. Porque uma vez que a ciência oficial ainda não oficializou também a existência do espírito, ela ainda pressupõe que todos os fenômenos mórbidos que visitam o ser humano são fenômenos físicos, são produtos de casualidades. Muitas vezes não admitem uma explicação plausível dentro da lei de Deus. Portanto, as conceituações modernas de saúde para nós ainda não atingiram o ideal que esperamos. A saúde, pela Organização Mundial de Saúde, é considerada como bem-estar físico, psíquico e social. Mas nós devemos acrescentar espiritual também, porque é exatamente o espírito que irá determinar a verdadeira saúde dos seus componentes que o integram. São componentes subordinados ao espírito. O espírito, então, é o comandante. Ele é que irá determinar, em última análise, a saúde ou o adoecimento, ou seja, o equilíbrio ou o desequilíbrio. Então, nós iremos absorver essa realidade daqui para frente, porque é a própria Organização Mundial de Saúde que está já pronunciando que a espiritualidade deva integrar também este conjunto de definições do que é a saúde, porque ela já está entendendo que sem um bem-estar espiritual não há, consequentemente, um equilíbrio físico. Não há equilíbrio físico sem o equilíbrio do espírito. Me recordo que no livro Consolador, Emmanuel chega a afirmar que muitas vezes as doenças são contribuidoras para se alcançar a saúde definitiva, não é isso? Pois é, esse é um conceito complicadíssimo na atualidade, porque você está dizendo, em outras palavras, de que a doença é o remédio. A doença é a cura para nós, né? E isso é um conceito avançadíssimo que a maior parte da nossa humanidade ainda não está preparada para absorver. Ou seja, uma compreensão mais evoluída da função biológica do patológico. A patologia serve para quê? Para destruir-nos? Para infligir-nos dores? Para nos trazer sofrimentos improdutivos e inúteis? Será que a natureza seria tão destituída de inteligência? Ou seja, será que ela seria tão burra
que nos faria sofrer sem nenhum benefício, sem nenhuma utilidade, desde que nós entendemos que tudo na natureza está subordinado a uma inteligência superior. Então nós temos que alcançar essa compreensão, compreender para que serve a doença. E quando nós entendermos isto, aí sim será uma maravilha, porque nós vamos auferir benefícios da enfermidade, tirar dela o remédio precioso para a nossa consciência espiritual e, enfim, nós não adoeceremos mais, né? Porque nós vamos compreender que a doença existe para que nós aprendamos a não semear as suas causas. Você diria então, Gilson, que a manutenção da saúde chega a ser um grande desafio para a maioria dos espíritos encarnados na Terra? Com certeza. Sobretudo porque nós não atingimos ainda o grau de equilíbrio desejável. E vamos adiantar para vocês que somente atingiremos o grau de equilíbrio desejável para a manutenção de uma saúde perfeita quando nós alcançarmos a prática do bem verdadeiro. Porque só o amor equilibra. Todos os outros sentimentos que nós nutrimos e são antagonizados pelo amor, evidentemente trazem desarmonias. Mas a manutenção da saúde é um esforço constante e diário. Porque o nosso organismo, se ele traz a tendência ao equilíbrio, ele traz também a tendência ao desequilíbrio. É inerente à constituição da própria matéria. A matéria traz em si o fundamento da sua desagregação, a matéria biológica. Se ela for entregue a si mesma, como evidentemente se observa, ela termina na decomposição e desagregação. Isso é próprio da sabedoria divina. Isso não é uma desvantagem. Porque se a matéria biológica estivesse estruturada numa ordem perfeitíssima e inviolável, nós seríamos eternos na matéria. Isso é desvantajoso para nós, porque nós não somos feitos para viver na matéria. A matéria é um meio para se atingir um fim maior, que é a vida do espírito. Portanto, a matéria precisa ser dotada de um desequilíbrio. Ela está subordinada a um movimento de crescimento e decrescimento. Um movimento de expansão, de contração, que começa com o nascimento, o desenvolvimento a um ponto máximo e depois o decaimento, a desagregação e a morte. Isso faz parte do jogo da vida, faz parte do ciclo do nascer, viver, crescer, desenvolver, morrer, para tornar a nascer, tornar a crescer, enfim, prosseguir nas nossas múltiplas existências. Portanto, nós somos feitos para caminhar. E quem é feito para caminhar não pode se deter. Então, andar na vida é como andar como alguém que anda de bicicleta. Se parar, ele cai, né? Então ele tem que estar sempre cuidando do seu equilíbrio para não despencar para um lado para o outro. O equilíbrio é o equilíbrio da lei divina, gravada na nossa consciência, e o nosso corpo é a nossa bicicletinha por onde nós vamos pelas veredas da vida, seguindo a grande trajetória da evolução, que nos leva a um fim maior. E a saúde é a manutenção do equilíbrio máximo. Portanto, nós podemos sempre chegar num ponto máximo possível de equilíbrio, numa saúde desejável, mas essa saúde não será absoluta, porque nós vamos degenerar para morrer. Isto é da lei. Então, nós temos que fazer um grande esforço para o sustento o mais próximo possível do equilíbrio do nosso corpo físico, sabendo que esse equilíbrio é instável, é assim, tem que ser assim, faz parte da estrutura da vida, faz parte da natureza biológica que nos serve. Vamos falar agora sobre as enfermidades do corpo físico e as suas origens. Muitas delas parecem surgir do nada, sem uma causa aparente, como se fosse uma má sorte. Como que se explica isso? É má sorte? Nós até diríamos que é uma boa sorte. Mas este é um dos tópicos mais interessantes desse estudo. A procura pelas origens. Porque nós evidentemente compreendemos que aí estaremos com o segredo da verdadeira cura. Porque existe um princípio terapêutico fundamental
na medicina que diz que para se conhecer uma enfermidade, para se curar uma enfermidade, nós devemos buscar pela sua causa última, a sua origem, que em medicina se chama etiologia. Então nós vamos buscar pela etiologia de uma enfermidade para radicá-la, pela sua raiz, porque do contrário nós estaremos tratando apenas efeitos, apenas consequências. Estaremos, na linguagem médica, tratando a sintomatologia de uma doença e não a doença em si. Portanto, conhecer as origens é o ponto máximo dos nossos estudos no campo da saúde e da doença, sob um ponto de vista espírita. Porque isso diz diretamente, vai diretamente ao interesse nosso, ao interesse da medicina, porque uma vez conhecendo a origem, nós vamos conhecer a forma de nos curarmos. Mas talvez nesse ponto, para que o nosso raciocínio não fique partido, convém nós abrirmos aqui um pequeno parêntese para explicarmos que, do ponto de vista das origens, nós podemos dividir as doenças em dois grandes grupos. É uma forma mais simplória de se entender esse assunto, e eu acho que ele deve começar assim. Fica mais fácil de ser compreendido. Do contrário, nós teremos uma certa confusão. Então vamos lá. Nós podemos compreender então que, de acordo com a origem, a doença pode ser classificada em dois grandes grupos. O primeiro grupo nós vamos chamar de grupo de doenças que vêm de fora de nós mesmos. O segundo grupo, o grupo das doenças que vêm de dentro de nós mesmos. Vamos dar alguns nomes elegantes, como a ciência gosta, para que o assunto fique também mais palpitante. Vamos chamar as doenças que vêm de fora de exógenas. É um termo grego que significa aquilo que vem de fora. Exo, exterior, gen é origem. Então, doenças exógenas, doenças que vêm de fora de nós. E, em contraparte, vamos chamar as doenças que vêm de dentro de nós de doenças endógenas. Endo é interior, gen, origem. Portanto, as doenças todas podem ser classificadas nestes dois grupos de enfermidades. Vamos explicá-los para que vocês possam compreender a continuidade do assunto. A doença que vem de fora representa aqueles fatores ambientais, circunstanciais, que podem danificar o nosso corpo físico. E diversos fatores, naturalmente, são inadequados ao equilíbrio do nosso organismo. Por exemplo, se nós alimentarmos de uma forma inconveniente, se comermos demais ou comermos de menos. Dizem que um terço do mundo come de mais, 2/3 do mundo come de menos. Um adoece para mais, outro adoece para menos. Ou seja, um tem doenças da hipernutrição e o outro da desnutrição. Então, se eu não ingiro os nutrientes necessários à minha sobrevivência, à minha subsistência, eu vou adoecer de avitaminoses, de doenças nutricionais que podem ser graves. Da mesma forma, se eu comer de maneira inadequada, ingerir gorduras em excessos e outros alimentos mais, que todos já sabem, nós vamos comprometer a saúde do nosso organismo. De igual forma, se eu não praticar atividades físicas rotineiras, eu vou trazer algum dano para a minha organização física. Ou seja, o meu organismo requer cuidados. E se eu não atender esses cuidados, eu posso adoecer. Eu posso também ingerir tóxicos, substâncias completamente inadequadas à saúde. Eu fumo, eu bebo. Não bebo nem fumo, Estou dizendo aqui de forma geral, graças a Deus, Portanto, o sujeito pode beber, fumar, usar droga e, enfim, ingerir substâncias completamente inadequadas à sua saúde. Ele vai adoecer de doenças que vêm de fora.
Essas doenças que vêm de fora são verdadeiros acidentes biológicos. Elas são comparáveis a uma picada de uma serpente, de um escorpião, um atropelamento, um acidente qualquer, um acidente automobilístico. Então, são nitidamente os fatores que de fora agridem o nosso organismo. Daí o nome doença exógena, que nós não as consideramos doenças, evidentemente, propriamente ditas, são acidentes biológicos. Então eu posso ser acidentado por uma feijoada deliciosa, toda requintada e cheia de gorduras e bacons e tudo mais. Eu vou me acidentar, né? Eu acidento o meu fígado por excesso de bebida alcoólica, né? Nós vamos entender que essas doenças que vêm de fora, por vezes, ela independe da minha vontade, outras vezes não. O comer, o beber, o ingerir drogas, depende da minha vontade. Então, isso aí há também por trás disso uma conotação moral. Mas, de qualquer forma, nós vamos estar de acordo com Jesus. Não é o que entra pela boca do homem que adoece o homem. O que entra pela boca do homem danifica o seu organismo, acidenta a sua biologia, às vezes de forma grave e letal. Portanto, com as doenças exógenas, o tratamento para elas, evidentemente, consiste em se afastar o fator exógeno agressor do organismo, né? O agente exógeno é um álcool, eu vou afastá-lo, é um cigarro, vou me livrar dele, é um distúrbio alimentar, vou me educar, é o sedentarismo, vou fazer uma prática de um exercício físico. Enfim, vou me cuidar. Evidentemente que existe uma série de fatores que interferem na nossa saúde e que não está ao nosso alcance nós nos livrarmos dele. Por exemplo, os agrotóxicos, né? A sociedade tem que produzir um grande número de hortifrutigranjeiros para alimentar a sociedade e, infelizmente, tem que se valer de produtos químicos impróprios à saúde humana para que ela consiga produzir um volume necessário a todos. Infelizmente, é um mal que modernamente se torna necessário, que nós vamos acumulando danos físicos em decorrência dessa ingestão diária dessas substâncias tóxicas que vão minando o nosso organismo físico. Mas a lei de Deus sabe disto, né? Isso não é computado. O que é computado é aquilo que nós sabemos que nos faz mal e mesmo assim nós nos predispomos a nos servir deles, né? Isso caracteriza o que os espíritos chamam de um suicídio inconsciente, né? O indivíduo transforma-se num suicida diário, né? E a cada cigarrinho que ele toma, ele está suicidando um pouco de tempo da sua vida. Dizem que cada cigarro nós antecipamos 2 minutos de vida, né? Vejam bem quantos cigarros o indivíduo fuma durante a vida, quanto que ele vai antecipar a sua partida deste mundo. Ele chega lá como um suicida, né? Muitas vezes ele não tinha a nítida intenção de suicidar-se, como nós não temos quando vamos a uma feijoada e exageramos, né? Não sabemos que estamos suicidando um pouquinho, né? O fato é que as pessoas que se cuidam dos fatores exógenos, que zelam pelo divino santuário que é o nosso corpo físico, são recebidos no plano espiritual em festa. Dizem que tem até foguetório, sabe? São chamados completistas, porque eles se cuidaram de tal forma, zelaram pela sua saúde, que morrem e desencarnam no tempo previsto. Eles não completaram aquele período em que deveriam viver. Não anteciparam por mau uso do organismo. Agora a maioria de nós, infelizmente, né, em decorrência dos acidentes biológicos a que nos permitimos, nós vamos desencarnar antes. E não chegamos lá como completistas. Do que foi previsto no processo encarnatório. Exatamente. Então, o completista, naturalmente, não é computado a ele o agrotóxico que ele ingeriu, porque ele não tinha como livrar-se daquela substância, né? Mas ainda é tempo para nós, né? A gente ainda pode lutar e fazer um grande esforço para ser um completista, né? Para chegar lá e ter festa e bolo e viva, né? Chegou o completista. São raros, né? Fiquei sabendo que são raros, como a gente de fato observa, né? Os seres humanos que vivem
né, dentro da justeza necessária à saúde do organismo, são poucos, né? Felizmente nós nos deixamos atropelar muitas vezes pelo excesso de trabalho, a falta do sono, porque passamos noites, né, muitas vezes sem necessidade, né, numa festa. Poderíamos dormir, repousar, como também é importante, né? Enfim, vamos nos cuidar no máximo possível para que não cheguemos no plano espiritual como suicidas. Gilson, e as doenças endógenas? Pois é, parece até que eu estou esquecendo delas, né? Essas aí que são mais importantes, evidentemente, aí que está o nosso pega para capar, como se diz, né? Mais complicadas, porque as doenças endógenas, né? Vamos recordar com vocês, né? Para que não nos percamos. Nós estamos dizendo que temos dois grandes grupos de doenças: as doenças que vêm de fora, exógenas, as que vêm de dentro, endógenas. Nós falávamos das exógenas, que são verdadeiros acidentes biológicos. A doença natural é a que vem de dentro de nós, é a doença endógena. Ou seja, nós mesmos é que geramos as nossas doenças. E aqui estamos falando de quase que a totalidade das doenças humanas, as doenças naturais da espécie humana. Os processos infecciosos, as doenças degenerativas, os processos tumorais, desequilíbrios endócrinos, enfim, toda uma gama de adoecimento que não advém dos hábitos alimentares, que não advém da ingestão de tóxicos, né? Então são as doenças naturais, são as doenças endógenas, as que nós fabricamos para nós mesmos. Aqui então que nós temos que, né, nos deter com mais detalhe para compreendermos como podemos gerar doenças a partir de nós mesmos. Porque aí sim nós vamos entender que a doença não surge do nada. Ela não é produto de uma mera casualidade das nossas células. Ou seja, não tem a tal má sorte que eu não citei tem a na má pergunta. sorte. Não existe má sorte da doença. Na lei de Deus não poderia existir má sorte, porque seria uma injustiça, não é verdade? Enquanto um teria uma boa sina, o outro teria uma má sina. E evidentemente que nós não podemos acreditar nisso, na justiça e no amor perfeitos de nosso Pai. Né? Ainda que consideremos o código genético, porque muitos dizem a genética é a origem última das doenças, né? Tudo está enraizado na instrução gravada no genoma, né, que vai determinar o adoecimento ou a saúde, mas nós consideramos, sem sombra de dúvida, que a genética está a serviço do espírito, que é o espírito que liga e desliga os genes, que coloca ou não em funcionamento a sua carga genética. Portanto, cada um herda de acordo com as suas necessidades espirituais. Portanto, dizemos que a herança é própria. Nós herdamos de nós mesmos e as doenças genéticas não vêm dos nossos pais, são doenças endógenas também. Só para ficar mais claro, quando você cita herança, é herança reencarnatória. Exatamente. A herança reencarnatória que se soma à herança biológica dos nossos pais, né? Ela se conjuga à nossa própria herança reencarnatória. De tal forma que no equilíbrio da lei divina nós vamos herdar um componente genético que se conjuga às minhas necessidades pré-reencarnatórias. Então não vamos falar mais de genética não, senão nós ficamos só na genética, né? Tá certo? É uma outra conversa. Né? Voltemos às doenças endógenas. Se nós entendemos muito bem a constituição do ser humano, que está feito de espírito, perispírito e corpo físico, nós vamos entender que a doença só pode surgir do espírito. Não há outra fonte para ela. Porque o espírito é o comandante, é o diretor dessa unidade ternária. Portanto, os desequilíbrios incorporados no perispírito advêm do espírito. E os desequilíbrios físicos, por sua vez, advêm do perispírito. Então, há uma ordem do interior para o exterior. O espírito cria o seu desequilíbrio, fecunda o perispírito com este mesmo desequilíbrio, gera uma nódoa perispiritual, que André Luiz chama de nicho fluídico, uma mancha no perispírito, que consequentemente é absorvida pelo corpo físico e, consequentemente, o corpo físico adoece. Então, esta é a maneira pela qual nós entendemos uma doença endógena. Como nós podemos produzir essa doença? Ela vem de nós, dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, nossos anseios, da maneira como agimos e atuamos na vida.
É isso que, em última análise, vai gerar todo o adoecimento humano. Vai predispô-lo a todo e qualquer adoecimento. Talvez a gente possa compreender a origem da doença comparando a nossa organização com um conjunto de um cavaleiro, um cavalo e uma carroça. Nós aprendemos isso da literatura espírita. Eu acho fantástico esse exemplo. O cavaleiro, o cavalo e a carroça, ou a carruagem, ou o cocheiro, cavalo, né? E a carruagem. O cocheiro é quem dirige o comboio, é quem orienta o cavalo, determina o seu passo, escolhe as suas estradas, o ritmo com que ele vai caminhar, enfim, é o diretor, é ele que é o determinante. O cavalo é o móvel, representa o conjunto dinâmico que vai movimentar essa estrutura, é o perispírito. A carroça é o corpo físico, que é conduzida pelo cavalo e pelo seu cavaleiro. Então, se o cavaleiro caminha por estradas inadequadas, de forma imprópria, ele vai quebrar a sua carroça. Mas para quem só enxerga a carroça, não vê nem o cavalo, nem o cavaleiro, diz assim, quebrou por um acaso, né? Uma casualidade. Nós entendemos, por azar, nós entendemos que não, né? Isso advém de todo um movimento prévio da linha do destino, né? Onde o espírito não caminhou como devia, saiu da trajetória adequada, da lei divina e estrumbicou, estragou sua carroça, né? E nós vamos entender que quando a carroça estraga, tem uma finalidade de frear o cavalo, de chamar o cavaleiro à sua responsabilidade, mostrar para ele que ele não está caminhando de forma como convém, né? Ele tem que parar para consertar a sua carroça para poder caminhar, né? Não vai deixar de consertar a carroça, mas ele vai compreender isto. É isso que nós não compreendemos, né? Porque temos uma visão limitada à carroça. Então, em síntese, respondendo à sua pergunta inicial, nós podemos considerar que as enfermidades naturais do homem, que não são acidentes biológicos, essas enfermidades naturais têm a sua origem no nosso próprio meio interior. Vêm do nosso campo consciencial, que impregna o nosso perispírito, e o perispírito vai, consequentemente, transferir esse desequilíbrio para o corpo físico. Assim, torna-se claríssimo para nós o que é a enfermidade, e nós entendemos, né, com muita lógica, a sua verdadeira origem. A origem está no espírito, não temos como fugir disso, ou seja, as enfermidades são nossas filhas, nós a produzimos para nós. Não podemos culpar a herança, a casualidade, o clima, as intempéries, a economia, os dissabores da vida, enfim, buscamos culpados fora de nós. É a nossa mania, né, de querer que o outro é que está nos perturbando, são as circunstâncias, é o mundo, eu sou um inocente, né, e me coloco como vítima diante do mundo. Não somos vítimas do mundo, somos vítimas de nós mesmos. Isso é da lei de Deus. Citamos um pouco do ditado do Cristo, que o Cristo disse que não é o que entra pela boca que adoece, é o que sai, porque o que sai provém do coração. E o que vem do coração é o que contamina o homem. Aí nós entendemos que Jesus aí nos deixou claríssimo, né, uma compreensão de etiologia da doença e como buscarmos pela verdadeira cura. Então, além de tratarmos do corpo, também precisamos nos preocupar em tratarmos o nosso perispírito. E é possível tratar o perispírito? Aí você já está penetrando realmente no que é essencial. Se a doença vem do perispírito antes de ser um fenômeno físico, o perispírito é determinante sobre os desequilíbrios físicos. Ele precisa ser tratado. Se nós tratamos apenas a contraparte física, nós estaremos limitando qualquer procedimento terapêutico. Mas agora mesmo nós vamos entender que o que adoece o perispírito é o espírito. Então, portanto, o perispírito, como elemento intermediário, ele representa também um fator terapêutico intermediário.
Nós vamos tratar sim o perispírito, mas temos que cuidar daquele que o adoece. Se não fizermos isso, o perispírito vai adoecer de novo. Mas enfim, se o perispírito traz um manancial mórbido, o nicho fluídico, como diz André Luiz, enquanto esse nicho fluídico permanecer, o corpo físico irá adoecer. Nós poderemos retirar tumores, mas se o tumor ainda está alojado na intimidade perispiritual, ele vai retroalimentar o ressurgimento daquele tumor. Nós podemos matar bactérias, espanar micróbios, mas se o campo manancial atrativo do processo infeccioso continua incistado no perispírito, os agentes patógenos irão retornar. É assim que a gente assiste indivíduos que tomam antibióticos a toneladas e continuam doentes. Passa um tempo, adoece de novo. O perispírito permanece enfermo. O perispírito permanece com o seu desequilíbrio incistado na sua intimidade energética e precisa ser tratado. E a doutrina espírita nos propõe maravilhosos recursos de tratamento do perispírito. Não sei se é o caso de entrarmos em detalhes agora, mas todo espírita conhece isso. Não, mas né? pode Vamos falar citá-los. A terapia do passe, da água fluida, os tratamentos espirituais que os espíritos efetuam em nós são tratamentos perispirituais. Eles realizam verdadeiros processos higiênicos da nossa intimidade energética. Mas você diria que são paliativos? Até certo ponto, sim, porque se o ser não se corrige e permanece semeando os seus desequilíbrios, eles são paliativos. Porque isso é importante, também. porque dentro dessa linha, Claro. muitas pessoas, muitos irmãos frequentam às vezes as instituições espíritas com a esperança de receber o recurso do passe, da água fluida, etc., mas ficam achando que são elementos definidores da sua saúde física. Então é importante você abordar mas um os pouco sobre isso para espíritos nós. não se cansam de nos falar. Eles recomendam os tratamentos disponíveis, que são terapêuticas perispirituais, mas eles sempre agregam a necessidade da reforma íntima, da leitura, do culto no lar, das tarefas beneficentes, como verdadeiras terapias para o espírito. Porque se o sujeito não se predispõe a efetuar a sua reforma íntima, aquele recurso será temporário, é de extraordinário valor, mas é temporário. E é claro que deve ser assim. A saúde é um recurso que se conquista, é uma conquista nossa. Os espíritos podem nos ajudar, podem acalmar as nossas feridas perispirituais, podem balsamizar as nossas mazelas físicas, mas nós é que devemos conquistar a nossa verdadeira saúde, o nosso equilíbrio, porque do contrário, nós continuamos semeando as suas causas. Em suma, então, a responsabilidade primeira está nossa, está no próprio espírito. Com certeza, é uma ilusão do homem de que, com métodos mágicos, ele venha a conquistar a sua verdadeira saúde. O homem tem essa ilusão. Ele tem a ilusão da farmácia, da baqueta mágica da farmácia, que ele vai ingerir pílulas químicas e vai se curar completamente. O outro tem a ilusão... Definitivamente, né? Exato. Outro tem a ilusão que vai tomar passes, receber um tratamento espírita e vai se curar definitivamente. Ele tem que criar méritos para isso. Se ele tiver méritos, ele vai se curar. Mas ele tem que criar condições de equilíbrio próprio, porque senão ele incorre nos mesmos erros. E volta ao processo. E pelo que nós estamos entendendo, o corpo físico se torna um fim de linha, é um corpo de expurgação. Com certeza, nós estamos entendendo assim. André Luiz chama o corpo físico de carvão divino, filtro milagroso. São exemplos extraordinários para a nossa compreensão. E ele diz então que o corpo físico, isso está no livro Entre a Terra e o Céu, o corpo físico é o filtro milagroso, o carvão divino que
filtra as impurezas da nossa alma, sanando-as. Olha só que interessante a terminologia do nosso mentor, sanando-as. Quer dizer que através da filtragem da carne, nós sanamos as nossas mazelas íntimas, os mananciais mórbidos que trazemos no nosso perispírito, eles são retidos pelas malhas físicas da carne, que funciona como um verdadeiro filtro, limpando, depurando o perispírito. É um processo, então, de limpeza, é uma depuração. Nós usamos esses termos, né? Drenagem, exoneração, né? Para compreender esse fenômeno. Então, as doenças físicas, seja um processo tumoral, um processo inflamatório, uma doença infecciosa, as enfermidades naturais, todas representam essa filtragem do perispírito, né? Porque o corpo físico, embora para nós possa ter um valor inestimável, para a natureza e para a inteligência divina é uma veste temporária. Então, esta veste é sacrificada em prol da saúde do perispírito e do espírito, que são entidades que sobrevivem à morte, que são entidades permanentes, né? E o corpo é uma roupa que você veste hoje, mas você vai vestir outra. Então você pode usar aquela roupa como um recurso de cura. É o que a natureza faz. Portanto, a natureza não é má. Ela não produz bactérias, vírus, pestilentos que nos atacam. A natureza não produz tumores terríveis que nos consomem, como se Deus fosse uma inteligência alheia aos nossos sofrimentos, ou Deus fosse indiferente ao que acontece ao nosso redor, ao nosso mundo, né? Daí muitos serem ateus, porque eles acreditariam que se Deus existisse, não poderia haver esses flagelos naturais, né, que solapam a nossa saúde, tiram a nossa felicidade, roubam os nossos familiares, né? Por vezes uma criança morre, tem a idade de uma doença natural grave, e nós ficamos aqui lamentando, sem compreendermos que aquilo é um determinismo da lei de Deus, necessário àquele espírito. É aí que entra uma função. Aquela colocação do Emmanuel de que muitas vezes a enfermidade, a doença, ela é grande contribuidora para a saúde definitiva do espírito. É o remédio. É o remédio. Abençoado remédio. Da forma como você está colocando, na verdade esse mecanismo ele faz parte de uma maravilhosa justiça divina, onde o espírito ele acaba encontrando a si próprio. A cada reencarnação ele encontra com o seu passado, e aí ele vai muitas vezes ter de depurar, resgatar aquilo que ele fez diante da lei de Deus. Com certeza, é uma dedução brilhante. E é isso mesmo que nós estamos aqui fazendo um esforço para que todos deduzam, né? Exatamente isso. Nós não estamos aqui, né, vamos deixar isso claro, fazendo uma apologia da doença, dizendo assim, que bom que nós temos a doença é uma maravilha, vai curar o nosso espírito, vai iluminar o nosso perispírito. Não é. Eu já disse e repito, a doença existe para que nós aprendamos a não semear as suas causas. Portanto, não é da vontade de Deus que nós soframos, mas nós sofremos para aprender a não continuar no mesmo rumo que estávamos. Então nós temos que ir com urgência ao encontro da lição da dor, para que a lição da dor nos cure. Gilson, certa vez nós estávamos numa tarefa de visitação fraterna, atendendo uma pessoa cujo quadro era de um tumor no intestino, um cancerígeno no intestino. E ao adentrarmos a residência dessa criatura, uma das nossas companheiras médiuns, ela percebeu um quadro que depois, mais tarde, nos relatou assim, muito confidencialmente, mas ela viu uma cena no passado dessa criatura, onde ele, que era o enfermo de agora, ele cortava o abdômen de um inimigo com uma espada, dando a entender que aquele gesto de agressão onde ele provavelmente fez sucumbir o seu inimigo, ou a pessoa que ele estava lutando, né, se transformou nesse tumor
intestinal. Que extraordinária lógica desse raciocínio, né, Marcelo? Aí torna-se completamente compreensível o mecanismo da doença, né, inserido na lei de Deus através da mecânica reencarnatória, onde o perispírito funciona como uma mídia, né, um verdadeiro recurso magnético que grava com exatidão aquele instante da ação delituosa do homem, e aquilo permanece gravado na sua intimidade consciencial, exigindo reparo, né? Então a dor comparece exatamente como uma evasão dessa nódoa consciencial que se torna um nicho perispiritual, né? Gerando a necessidade do indivíduo sofrer uma doença grave dessa, lamentável, um tumor de intestino, né? Que uma boa parte das vezes leva ao desencarne, né? Nós entendemos isso e damos graças a Deus a essa compreensão que nos leva, né, a aceitar que Deus é o amor infinito, né? É a misericórdia excelsa, é a sabedoria inimaginável, porque se assim não fosse, não haveria como compreender esse fenômeno. Gilson, é conveniente que a gente fale um pouco de Jesus num tema desse, né? Então nós gostaríamos que você abordasse sobre os métodos de cura usados por Jesus e nos esclarecesse se o Espiritismo considera essas curas como milagres. Que bom que você perguntou isso, né, Marcelo? Não poderia faltar para as nossas digressões nesse instante a imagem do grande médico das almas, o maior médico, né, que nós podemos considerar o Cristo, que veio curar o nosso ser eterno. E a trajetória do Cristo no mundo marcou-se com efeito pelos chamados milagres. Foram tão evidentes, tão surpreendentes, que é um dos feitos mais extraordinários, né, já verificados na Terra. Todas as curas que o Cristo realizou, né, estão surpreendentemente detalhadas nos seus evangelhos e são apresentadas ao homem como verdadeiros milagres, como verdadeiras intervenções divinas. Mas nós, nas nossas elucubrações, seguindo aí a trajetória do pensamento de Kardec, que encontramos na obra Gênese, onde ele estuda os milagres do Evangelho, nós estamos perfeitamente de acordo com a palavra do próprio Cristo, que não veio derrogar a lei, veio cumprir a lei. Então nós não acreditamos que houve ou que existam de fato milagres. O milagre seria uma derrogação da lei de Deus, e não é possível derrogar a lei divina em qualquer instância. O que chamamos milagre é aquilo que representa a nossa ignorância, que nós não sabemos como se deu, não temos como explicar, então nós imputamos ao sobrenatural. Assim como um indígena que não entende como que uma lanterna produz luz, ele pode considerar aquele feito um milagre. Então Cristo operava feitos extraordinários, servindo-se do seu extraordinário conhecimento da lei, da sua sabedoria inalcançável por nós. Ele manipulava elementos do invisível, ele efetuava verdadeiras intervenções no perispírito humano e, consequentemente, podia estimular processos de cura do corpo físico. Mas nós não podemos perder de vista que o elemento essencial de que se serviu o Cristo para curar é a fé. Sem a fé, o Cristo não curava. Nós sabemos disso porque ele falou isto. Que ele ensinava por parábolas, porque muitos não podiam compreender, porque não podiam ser curados. Porque precisavam ainda de passar pelas suas diversas mazelas. Eles não estavam ainda prontos espiritualmente para serem curados. Então o Cristo se serviu da fé, foi o elemento terapêutico essencial de Jesus. Tanto é que ele dizia para a maioria dos seus enfermos curados: vai, filho, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então ele necessitava deste elemento, da interferência deste elemento poderoso
que é a nossa fé, onde nós detemos recursos extraordinários ainda desconhecidos por nós. No campo da fé é que o Cristo disse que nós somos deuses, nós somos seres capazes de extraordinários poderes. Então o Cristo estimulava essa fé era desdobrada dos seus, digamos, pacientes, né? Os pacientes de Jesus, né? E essa própria fé é que levava o indivíduo ao equilíbrio, o indivíduo que já estava pronto para ser curado, já estava preparado, já estava, digamos assim, no fim da linha daquela trajetória de morbidade, né? Porque eram indivíduos, né, que evidentemente já deviam ter sido preparados antes de reencarnarem para o encontro com Cristo, né? Indivíduos já escolhidos pela lei de Deus, né? Como aqueles que seriam beneficiados pelo contato com Jesus. Então vejam que foram indivíduos realmente que adquiriram méritos para isso e indivíduos que tinham capacidade de estimular a própria fé. Portanto, esse recurso aí que está ressurgindo no mundo moderno, como muitos sabem, né, através de obras que evidentemente têm o seu valor, como O Segredo, né, que estão pretendendo ressuscitar esses ensinamentos do Cristo, de que nós temos capacidade para nos curarmos. Então nós podemos dizer que estamos diante de uma lei de Deus, que diz o seguinte, que a mesma capacidade que nós temos de gerar doenças, nós temos também de curar. Há necessidade de que seja igualado, né? Seja igualado essas duas polaridades da questão, porque do contrário não haveria justiça divina. Então, se eu sou capaz de gerar meus próprios adoecimentos, de igual maneira, ressalto, de igual maneira, eu sou capaz de gerar também a minha própria cura. Portanto, todo ser humano, todo ser vivo, ele tem como um recurso inerente que Deus o dotou e nos dotou, o que nós chamamos o nosso médico interno. O médico interno é fabuloso, é fantástico. Ele foi aclamado por Hipócrates, que é o pai da medicina, né, que dizia que era o primeiro médico. A esse médico a medicina deveria vergar-se e aprender a estimulá-lo como o nosso máximo e possível medicamento, né, que está arquivado na nossa inteligência orgânica, né, fabulosa inteligência orgânica que nós trazemos conosco, inimaginável por nós, né? Porque nós temos uma inteligência extraordinária que sabe bioquímica, sabe anatomia, né? E funciona em nós de uma forma automática, inconsciente, ela flui do nosso ser, patrocinado pela sabedoria divina. É esta inteligência extraordinária que constrói a harmonia do nosso corpo, nos dota da capacidade de enfrentarmos diversos desafios que a natureza nos apresenta. É essa inteligência que pode ser colocada a serviço da nossa cura, desde que nós nos predispomos a isto e criemos condições de méritos, porque se nós não merecermos, nós não seremos curados. Portanto, não existem milagres, né? E este é um capítulo, evidentemente, que não vamos nos deter nele nesse instante, mas é um capítulo belíssimo, ilustrado pelo Evangelho e pelos feitos de Jesus, que nos mostra a possibilidade da nossa autocura. E nós chegaremos a esta autocura às vezes, né, evidentemente não nessa vida, né? Nós não vamos alcançar um equilíbrio máximo para inibirmos em nós os nossos tumores, as nossas hipertensões e tudo mais, né? Alguns poderão alcançar este equilíbrio, ele é viável. Mas aproveitando que você mencionou o Evangelho e Jesus como médico das almas, nós não podemos esquecer também de outro fato interessante que o Cristo nos exemplificou em alguns enfermos que, após curado, ele dizia assim: não torne a pecar para que não te suceda algo pior. Olha que maravilha, né? Ele nos deu aí a chave da etiologia das doenças humanas, né? Que se encontram então no nosso desequilíbrio com a lei de Deus, né? Que, entre aspas, é o pecado, né? Porque o fato dele ter curado uma criatura, como você explicou,
não significava que aquela cura era definitiva. Se ela incorresse no erro novamente, ela estaria sujeita aos efeitos da lei. É isso que você está dizendo. Não te suceda algo pior. Algo pior, né, Júlio? Exato. Quer dizer que o espírito é só o indivíduo que pode curar, através dos ensinamentos, né? Através da condução do Cristo, né? Mas é da competência, da vontade do indivíduo, das suas conquistas próprias, né? Você disse muito bem, é isso mesmo. Gilson, então, para a gente encerrar, nós gostaríamos que você nos desse a sua visão da medicina holística, de como o espiritismo pode auxiliar as pessoas no alívio do sofrimento, na cura das doenças e na preservação da saúde. Quem está acompanhando atentamente a nossa conversa já deduziu tudo isto, né? Está facilmente dedutível que, se a doença nasce no espírito, evidentemente que é no espírito que nós vamos encontrar a verdadeira cura dos nossos males. E aqui nós vamos entender que a medicina será completa somente quando ela absorver a verdade apregoada pelo Espiritismo, de que nós somos essa trindade, somos esse composto ternário, né? Portanto, somente quando nós enxergarmos essa totalidade do ser humano, compreendermos como o homem está constituído, como ele funciona, como ele vive, como ele estabelece os seus desequilíbrios e o seu equilíbrio, quando nós compreendemos essa conjuntura, é que nós chegaremos a uma medicina verdadeiramente valiosa e curativa, que muitos estão prenunciando e chamando de medicina holística, a medicina que vai absorver os corpos energéticos do homem e o espírito como comandante da entidade e convocar esses elementos a participarem da cura e a participarem da saúde. Se não houver essa participação, não há cura definitiva. Portanto, todo método terapêutico que se serve apenas do corpo físico, interfere apenas no corpo físico, é um método paliativo. São importantes. Se o corpo é uma casa, por vezes a casa precisa de reparos, precisa de escoras para não cair. Não estamos dizendo que não são importantes, mas não são os recursos definitivos. Porque tem um morador dentro daquela casa, ele tem que cuidar da sua casa de forma adequada, zelar por ela e, retornando ao exemplo da carruagem, saber conduzir o seu comboio através das veredas da lei de Deus para que ele permaneça no equilíbrio. Portanto, sem espiritualidade não há saúde verdadeira. Não estamos dizendo isso exclusivamente em nome do Espiritismo, não, porque há outras ciências que falam do Espírito, que ensinam como se viver verdadeiramente no Espírito, né? Não é verdade? Portanto, a medicina haverá de se servir da espiritualidade nas suas diversas facetas, nas suas diversas escolas. E o Espiritismo é uma escola importante porque ela está afeita à racionalidade do homem ocidental, né? Do homem moderno. Então ela traz recursos, o Espiritismo traz recursos muito importantes para fecundar a medicina de espiritualidade, né? De curar o grave materialismo médico, que é a maior doença da medicina, né? Para levar a medicina, então, a um ponto adequado, onde ela poderá aprender a estimular os nossos próprios recursos curativos e aprender que sem uma orientação espiritual não se chega a uma verdadeira cura. Muito bem. Então nós encerramos a participação do Gilson e passamos a palavra para suas considerações finais, agradecendo por você ter atendido o nosso convite. Eu que agradeço imensamente, Marcelo, estar aqui com você, foi muito agradável, foram minutos, né? Mais do que minutos, não sei se chegamos a mais, mas foram muito bons para todos nós. Espero que vocês possam auferir benefícios dessas elucubrações, dessas digressões, né? E que isso não possa não cair no vazio, não permanecer no campo teórico, né? Que nós possamos realmente admitir esses ensinamentos como verdadeiros e procurar aplicá-los à nossa vida,
buscar o equilíbrio do espírito para que o corpo, consequentemente, seja nutrido de saúde. E o equilíbrio do espírito nós vamos buscar, nos diversos ensinamentos das escolas espirituais, nas diversas técnicas à disposição do nosso conhecimento atual, que nos levarão, então, à conquista do equilíbrio do espírito como recurso máximo de saúde, onde nós exaltamos o Evangelho de Jesus como um medicamento sublime da alma, aquele que nos ensina o verdadeiro amor, a prática desse medicamento excelso, capaz de sanar todos os nossos males, como diz o apóstolo Pedro, que o bem cobre a multidão dos nossos males. E dessa forma nós não teremos nada a lamentar. Continuaremos respondendo pelas doenças que semeamos no nosso passado, que serão seguramente minoradas até o ponto possível, e deixaremos de semear novos adoecimentos para nós, que é o que nos importa, e assim nós estaremos preparando-nos um futuro de equilíbrio, de saúde, de bem-estar, de verdadeira saúde. É o que nós desejamos a todos. Paz e alegria e saúde espiritual para todos nós. Muito obrigado. Ok. Então, o que achou desta entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!